Oi, gente, boa noite. Estamos aqui nesse período em quarentena, mas sem parar, sem cessar, estudando e procurando sempre fichas, videoaulas, é isso que vocês têm que fazer, tá? Essa ficha eu enviei para vocês, né, já há alguns dias. Algumas pessoas já responderam, já enviei o gabarito também. Mas a minha função aqui não é só ter o gabarito, né? E sim como a gente chegou até ele, certo? Então vamos lá. Uma ficha de romantismo, realismo e naturalismo. A primeira questão é uma questão que fala sobre canção do exílio, né? Que eu já falei em sala. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Nosso bosque, nosso céu tem mais estrelas, nossas vases têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores, né? E esse finalzinho aí, inclusive, tem até no nosso hino nacional. Depois do texto Canção do Exílio, de quem? Gonçalves Dias. O segundo texto é Canto de Regresso à Pátria, né, que é uma paródia que se fez, Oswald de Andrade, do modernismo, século XX. E aí ele diz: Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas, e quase tem mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para São Paulo, sem que eu veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Veja, é uma situação em que o autor, né, o poeta, também não está no Brasil, mas está se referindo ao Brasil. E aí vem as alternativas, né? Sobre o texto A, texto B, escrito em contextos históricos e culturas diferentes, né? Contextos históricos e culturais diferentes, enfocam o mesmo motivo poético. A paisagem brasileira, entrevista à distância, analisando-os, conclui-se então o quê? Vamos lá. Na letra A, ele diz: o ufanismo, a atitude de quem se orgulha excessivamente do país em que nasceu. Beleza. Mas isso aconteceu nos dois textos e o tom de que se revestem os dois textos. Então, a paisagem brasileira, entrevista à distância, em si, nos dois textos a gente consegue perceber isso? Tá, há uma saudade do Brasil, da pátria. Mas o ufanismo, ele foi comum no romantismo, que é o que, gente? A exaltação da pátria de forma exagerada. Esse é o ufanismo. Primeira fase, primeira geração do romantismo. No modernismo, não havia ufanismo, havia patriotismo, que é a exaltação da pátria, mas sem ser de forma cega. Eu não vou encobrir a corrupção, eu não vou encobrir as mazelas da sociedade. No romantismo, eles não estão interessados no que a sociedade faz de ruim. Por isso, a letra A é errada, porque os dois não têm essa mesma característica ufanista. Letra B. A exaltação da natureza é a principal característica do texto B, que valoriza a paisagem tropical realçada num texto A. Então, no texto B, a principal característica não está na exaltação da natureza, e sim de uma cidade, né, São Paulo, e sim no foco de voltar para casa, que eu não morra antes de voltar, certo? E aí, deixa eu subir aqui para ver as outras alternativas. Letra C, ele diz: o texto B aborda o tema da nação, como o texto A,
mas sem perder a visão crítica da realidade brasileira. Exatamente, ou seja, no texto A, ele aborda o tema da nação, todos dois. Só que ele diz, ó, o texto B aborda o tema da nação como o texto A, assim como o texto A, mas sem perder a visão crítica da realidade brasileira. É a questão que eu expliquei anteriormente. É que o texto A, ele perde a visão crítica da realidade brasileira porque ele não se importa. Ele só quer adorar a pátria, quer o nacionalismo exagerado, exaltação da pátria, sem ver os problemas da natureza. Já no modernismo, não. No modernismo, há uma preocupação em denunciar a hipocrisia da sociedade. Por isso, a letra C está correta, tá? Na letra D, ele diz o texto B em oposição ao texto A, né? Não pode. Ambos os textos apresentam ironicamente a paisagem, não é uma ironia, é uma sinceridade, né, de saudade. Certo? Então, primeiro, letra C. O segundo é sobre o naturalismo, que diz: é correto afirmar que estabelece a relação entre fatores biológicos e sociológicos e a conduta das personagens. Perfeito, né? A conduta e o comportamento dos personagens nas obras dentro da sociedade, mas que age de forma biológica, instintiva, é o corpo que comanda, mas não a mente. Letra A é a correta. Letra B, defende a natureza e a vida pastoril, é o arcadismo. Analisa o homem sob o ponto de vista psicológico, é o realismo. Descreve a natureza como refúgio do poeta, é o arcadismo, e a letra E não pode ser, né? Então, letra A. Terceiro, com relação à prosa de ficção realista naturalista, não se pode afirmar. Quando você vê um enunciado como esse, você põe tudo para chamar sua atenção. Eu coloquei em negrito, mas você deve circular, sublinhar, colocar pisca-pisca, o que for, porque ainda assim, quando a gente vê incorreta, não, erro, exceto, ainda tem gente que tende a marcar a correta. Só que eu fico abismada, como é que marca a correta se há 4 alternativas corretas e somente uma errada? A pessoa deve ter ficado super em dúvida, né, em diversas alternativas. Mas enfim, eu estou pedindo aí a incorreta. Que vai ser qual, gente? Vamos ver. O romance naturalista aplicou métodos científicos na transfiguração artística real. Sim, ele tratava da realidade, mas da naturalidade do corpo. A letra B. A prosa realista, com vistas ao entretenimento do leitor, retratou enfaticamente o casamento com suas verdades afetivas e morais. Não, ela tá toda falsa, gente. A prosa realista ela não tinha finalidade de entreter ninguém. Entreter quer dizer divertir. Não tinha. Pior ainda, enfatizar o casamento falando das verdades afetivas e morais. Beleza, falava das verdades afetivas e morais, mas de forma negativa. Então aí até tudo bem, né? Eu coloquei entre aspas, era para ser uma ironia. Mas essa letra B, ela é falsa justamente porque eu estou dizendo que ele utiliza desse artifício de falar sobre o casamento para entreter o leitor de forma nenhuma, tá? Letra B é falsa, mas vamos ver as alternativas posteriores. Os escritores realistas e naturalistas optaram por uma concepção da realidade tal como é e não como deve ser. Isso, muito bem, exatamente isso, verdadeiro. O mundo humano na ficção naturalista apresentou submetido ao mesmo determinismo que o resto da natureza. Sim, tá? Submetido ao determinismo, justamente porque o homem ele é influenciado pelo meio, né? Isso é o que o naturalismo vai se influenciar pelo determinismo. Letra E. Em oposição à visão romântica de mundo, o narrador realista foi mais impessoal na descrição da realidade. Sim, impessoal quer dizer que ele retratou a realidade muito próximo do que ela é e mais distante, né, do ponto de vista dele como autor, certo? E isso, de fato, é uma visão contra o romantismo. Porque o romantismo, ele quer pregar, recitar, falar, expressar conforme a sua idealização. Beleza?
Vamos à quarta questão. Quarta questão é um texto de Álvares de Azevedo, onde ele diz: teu romantismo bebo, ó minha lua, teus raios divinos me abandonam, tornam-me vaporoso e só de ver-te eu sinto os lábios meus se abrir de sono. Neste excerto, o eu lírico é a voz que fala no poema, tá? Parece aderir com intensidade aos temas de que fala, mas revela de imediato desinteresse e tédio. Claro, como é que eu vejo alguém e quando eu vejo, eu sinto os lábios nos meus se abrir de sono? Quer dizer que você não é uma pessoa muito atraente, não é uma pessoa que chama muita atenção na visão do eu lírico, né? Para o gosto do eu lírico, você é uma pessoa que causa tédio nele, causa sono, né? Se fosse o inverso disso, você ficaria bem acordado, né? Mas nesse caso, não. Essa pessoa causa desinteresse e tédio. Essa atitude do eu lírico manifesta o quê, gente? Veja, percebo que todas as alternativas têm alguma coisa em relação ao romantismo. Se eu estou falando de Álvares de Azevedo, eu estou falando do realismo, que é oposição ao romantismo. Então, o romantismo ele vai valorizar o amor, o sentimento. Quando ele vai falar da pessoa amada ou da pessoa idealizada, a pessoa a qual ele está falando, ele nunca falaria que vai causar tédio, né? Não na primeira fase, certo? Na segunda, sim. Né? Álvares de Azevedo, né, do romantismo, eu falei, acho que realismo, né? Mas acabei trocando sem querer. Romantismo, segunda fase, a fase do mal do século, né, galera? Então, esse romantismo aí eu amo, a mulher inacessível, mas eu posso também falar de algo que eu não gosto, né? Ela lembra quando eu disse que ele pode abordar que a mulher, ela é ângel, ela é angelical, mas ela também pode ser demoníaca, astuta, maliciosa. Então, quando ele diz, eu sinto os lábios meus se abrir de sono, só de te ver, isso é uma ironia, né? Letra A, é uma ironia do romantismo. Né? É como se eu dissesse assim, nossa, ela é tão legal conversar com ela, chega, enche o saco e vira os olhos. Quer dizer, isso é uma ironia. Então, quarto, letra A. Quinto, são características da obra de Álvares de Azevedo, também segunda fase do romantismo. Vamos lá? Não tem como colocar todas as opções aqui, então a gente vai devagar. Deixa eu subir de novo para eu ler. São características da obra. A obra de Álvares de Azevedo é marcada por uma visão dualista, né? Dois lados, que envolve atração e medo, desejo e culpa, temendo sobretudo a realização amorosa. É isso mesmo. Na questão anterior, ele sente sono ao ver uma mulher, né? Porque na verdade ele tem medo dessa aproximação com ela. Mas também em outros textos a gente pode observar o desejo que ele tem pela mulher, mas sem tocá-la, né? A visão que ele tem sobre ela é que ela é pura, imaculada, maravilhosa. Então, essa opção está correta. 2. Articulação consciente de um projeto literário baseado na contradição, utilizando as entidades mitológicas Ariel e Caliban para representarem respectivamente o bem e o mal. São mitologias, né, gente? O romantismo, ele pode sim fazer referência à mitologia na segunda fase, quando for em relação ao sentimento, certo? 3. A obra de Álvares de Azevedo é caracterizada por um grande engajamento social, conciliando ideias de forma social com procedimento específico da poesia. Não, nada de social. É possível perceber traços do pessimismo e da melancolia na obra de Azevedo, sim. Muito pessimismo, muita melancolia, medo, tédio, sofrimento, noite,
Mas vamos continuar. Elementos característicos também na obra do poeta Byron, Lord Byron, sim, foi o poeta português que influenciou Álvares de Azevedo aqui no Brasil. Continuando. Elementos de humor e drama em algumas obras, assim como traços de ironia, também são perceptíveis, sim. O texto anterior a gente tem como exemplo, né? Então, essa alternativa 4 também é verdadeira. Então, a gente já tem a alternativa, mas que é a letra E, mas eu vou ler assim. Linguagem grandiosa, com gosto acentuado por hipérboles e por espaços amplos como o mar, o céu, o infinito, o deserto. Olha, a hipérbole, o romantismo a hipérbole, mas não tem uma linguagem grandiosa em relação a espaços, não, tá? Em relação aos sentimentos para com a pessoa. Então, sexta questão, sobre o ultrarromantismo também é a segunda fase. É incorreto afirmar. Aí eu já destaco a minha caneta, coloco um bocado de coisa para eu não esquecer que não é para eu marcar a correta, e sim a incorreta, ok? Grupo composto por jovens poetas universitários de São Paulo e Rio de Janeiro nas décadas de 50 e 60 do século XIX. Sim, foram fortemente influenciados pela leitura de obras literárias de Musset e Byron, escritores cujo estilo de vida imitavam corretamente, tá? Algumas informações dessa ficha, talvez eu não tenha comentado em uma sala ou outra, em uma turma ou outra, mas aí a ficha ela surge justamente para complementar aquilo que faltou em sala de aula devido a pouco tempo ou a série de perguntas, dúvidas que às vezes eu tenho que tirar em sala de aula, tá bom? Então, essa questão, a alternativa A é correta. Uma de suas principais características é o espírito do mal do século. Uma onda, veja, ultrarromantismo. Então, até aí tá certo, né? Mal do século. Uma onda de pessimismo doentio que se traduzia no apego a certos valores decadentes, como a bebida e o vício, né? A vida boêmia, na atração pela noite e pela morte. Corretíssimo. Quem assistiu às minhas aulas lembra dos exemplos que eu dei, principalmente de alguns contos de Álvares de Azevedo, que tinha justamente bebida, vício, noite, morte, né? Muito típico, aquele conto Solfieri, lembram? Então, é exemplo disso, tá correto, mas eu quero a incorreto, vamos lá. Entre as principais características do ultrarromantismo estão o nacionalismo, o indianismo, o regionalismo, a pesquisa histórica. Nem terminei de ler, porque eu já vi erro. Ultrarromantismo é segunda fase, nacionalismo, indianismo é primeira fase, regionalismo, primeira fase, pesquisa histórica, primeira fase, folclórica, primeira fase, linguística também, além da crítica aos problemas sociais. Problemas sociais é terceira fase. Então, letra C totalmente incorreta, certo? Na letra D, reforça os poetas da segunda fase, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu. Álvares é o principal desses quatro, né? Fagundes, Varela e Junqueira Freire também, mas dificilmente cai no concurso de vocês, ok? Também conhecido como segunda geração do romantismo, o ultrarromantismo apresentou características como egocentrismo verdadeiro, exacerbado, pessimismo, satanismo e atração pela morte. Satanismo, sim, assim. Lembra da obra que eu disse, Macário, de Álvares de Azevedo? É uma obra, né, uma peça teatral, que vai falar sobre o Satã, ou o Satanás. Então, depois dê uma conferida lá, uma lida, tá bom? Sexto, letra C. Vamos aqui para o sétimo. São características da primeira geração do romantismo, exceto, olha aí, justamente o que eu disse, eu estou afirmando que são características, mas o que é que eu vou marcar? É errado, porque é exceto. Qual daí não é a característica? Gente, que não é característica. Vamos lá, letra A diz: exaltação da natureza, da liberdade, ok. Natureza, liberdade, liberdade de expressão. Indianismo, sim. Nacionalismo, sim. Brasileirismo, sim. A linguagem, regionalismo. E a letra E não é por quê?
porque é segunda fase romântica e não primeira.